Pensei em ajudar vocês mais um pouquinho com coisas repetidas, mas isso serve para ajudar muita gente. E eu tenho que começar por aqui. Mesmo repetindo muitas mensagens, muitas coisas que a gente já pregou, mas isto fará bem para muita gente. Para auxiliar outros, escute você mais um pouco. Amém? Nós vamos ler Apocalipse 10, do verso 1 ao 4. Outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Bondoso Criador, reconhecemos a incapacidade do homem em todos os sentidos. Não temos em que nos avantajar. Unicamente confiamos na graça. E estamos aqui pregando pela graça, favor imerecido. E o seu povo ouvindo pela graça. Ninguém merece ouvir essas coisas. E ninguém merece pregar. Mas pregamos e ouvimos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, que tem dado ao seu povo o privilégio de pregar e de ouvir as verdades reveladas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu pensava que era assim. Sobre esta revelação no 6º selo 243. Ele diz: aqui a palavra o diz, e logo a revelação que ele me dá é tão oposta a tudo o que nós pensávamos antes. Amém? Irmão Brana tinha uma segurança disso. Diz: aqui está a palavra, o que a palavra diz. E logo vem a revelação, e a revelação é oposta ao que pensávamos. Ele estava incluído porque ele era o pregador dos selos. E ele estava incluído neste 6º selo na hora da pregação. Quando dizia isso, a revelação é oposta ao que pensamos. Então eu pensei em falar, eu pensava que isto era assim, eu pensava que isto era certo, eu pensava que assim
é que devia ser. Mas quando veio a revelação, mudou. Se a revelação mudou para o profeta, a maneira de pensar mudou para mim também. Porque eu nunca havia entrado nisto desta maneira. Porém agora, encontramos que tudo harmoniza perfeitamente. E é assim diz o Senhor. Então o que nós vamos falar está baseado nisto, no assim diz o Senhor. E que eu, como pregador e qualquer pregador, nós deveríamos ser mais humildes para dizer para o povo, eu pensava que era assim. Porque o pregador chegou a pregar muito que a era não terminou. Ele devia chegar agora e dizer para o povo, irmãos, eu pensava que não tinha terminado. Mas para revelar os selos, ela terminou para nós. Não terminou para o mundo, mas terminou para nós. Então eu pensava, irmãos, eu queria que cada pregador tivesse a humildade de dizer para o povo. Eu disse para vocês que o Cordeiro não saiu do trono. Eu pensava que era assim. Mas agora, chegou a revelação, eu quero avisar os irmãos que o Cordeiro saiu do trono, sim. Então não vai pelo meu pensamento, vai pelo que é real. Não pelo que eu pensava que era assim e continuar pensando. Quando a revelação chega, ela muda o nosso pensamento. Amém? Olha, o que eu vou ler, para mim isso daqui tem tanto fundamento. Para mim tem tanto fundamento, porque é palavra de profeta. Não é nossa palavra. É a palavra de profeta. Isso daqui tem tanto fundamento. Senhores, é este tempo. Parece que acabou o fundo, estragou o CD. Simplesmente assim. A coisa tem que estar no lugar. Tudo tem que ser posto no lugar. Nós estamos acostumados com quem leva tudo enrolado. Aí o irmão Elcio chega, começa a colocar as coisas em ordem. Ô diácono chato. Por certo, é acostumado, fica tudo enrolado. Então tem que chegar alguém para poder dar uma mexida na coisa. Tem que chegar, então a coisa é assim. Você chegar alguém para dar uma mexida. Vocês não esperam eu mexer, não. Eu queria que vocês chegassem aqui e já fizessem a coisa toda certa. Se você tiver problema comigo, vem comigo, conversa e acerta, e nós vamos para o céu. Porque senão vai atrapalhar o seu céu. Entende? Vai atrapalhar. Você tem que dormir. Eu não consigo dormir com um problema na minha cabeça. Eu estou com problema com o irmão, com a irmã. Não consigo. Então eu já vou dormir agora sem problema. Ah, mas você vai dormir sem problema, mas me deixou em problema. Então resolva, porque o problema é seu. O problema é seu. E eu vou dormir sem problema. Certo? Eu quero que vocês entendam a coisa assim, que nós temos que agir correto. Dorme, Senhor Jesus, abençoa essa noite, que eu possa dormir bem. Será que não fala na nossa consciência? Você sabe que você não está bem, mas você quer dormir bem, não adianta nem orar para mim. Acerta a sua vida, conserta primeiro, peça perdão, converse com o seu irmão, com a sua irmã, acerta as coisas. Aí vai, talvez que não deu nem tempo de eu orar, comecei a orar, cochilei. Vai dormir em paz. Não deixe ninguém te criticar porque precisa de uma hora de oração na hora de deitar, não. É como na hora de comer, esfria tudo a alimentação e o irmão está orando. Ei, glória! Abençoa o presidente, abençoa o deputado, abençoa. Até que chega no prato de carne, vem pedir a bênção e esfriou toda a alimentação. E eles acham que é uma grande oração que eles estão fazendo, que Deus está ouvindo tudo isso daí. Deus abençoa essa alimentação que o Senhor nos dá. Daqui a pouco ele começa a especificar tudo. Abobrinha, Senhor, e aquilo ali, e vai. E o dia que tem o mega self-serve, misericórdia. Até que fala tudo. Já o restaurante fechou. O que tem que fazer? Senhor, abençoe esta alimentação. Te agradeço por tê-lo como meu sustento. Amém. Vou dizer, não, tem que orar. A gente tem que mostrar para os outros que a gente ora.
Eu quero é comer naquela hora. E dizer, muito obrigado, Senhor, pelo pão. Agora depois, na hora do culto, faça a sua oração. Bem antes aqui, ajoelha, ora, chora. Faça algo. Amém. Comecei bem. Meu Deus do céu. Mas também com um monte de mensagem desse na mão. O que eu vou fazer? Né? Aleluia. 257 senhores desse tempo. Eu fico pensando que o irmão Brandt tinha coragem de corrigir as coisas. E nós, muitas vezes, não temos coragem de corrigir. O irmão Brandt tinha coragem, por isso não fica falando de qualquer jeito, não. Que o próprio profeta, que era dirigido por Deus, quando ele dizia uma coisa antes da revelação, ele tinha depois que consertar. E é o que está escrito no profeta do século XX. Que muitas coisas, depois da revelação dos 7 selos, irmão Branham teve que voltar atrás e consertar aquelas coisas. Irmão Branham não tinha vergonha para isso, nós também não temos. Nós temos que fazer a coisa certa. Amém? Amém. Glória a Deus. Está pela parte de trás, é os trovões. Quando o livro foi completado, agora, ele não disse do lado da frente. Ele disse na parte de trás. Depois que tudo esteja completado, então, estes 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pega ao livro que não está revelada. Nem mesmo está escrito no livro. Agora, tem que crer em profetas. A Bíblia diz que não está escrito. Não escreva. E a mesma Bíblia que diz não escreva, disse também que não pode aumentar nem diminuir. Então, tudo já está dentro do livro. Mesmo que eu e você não veja. Está dentro do livro. O irmão Branham, quando ele não via, ele tinha que falar assim. Mas eu vou daqui a pouco chegar onde ele viu. Eu pensava que era assim. Eu pensava que tinha 7 no reverso do livro. 7 selos dentro e 7 no reverso do livro. Eu pensava que era assim. Amém. Eu não vou ler tudo, tem o 206, 266, tudo dessa mensagem, senhores, esse o tempo. 79, alimento espiritual. Consertando as coisas. Quando o irmão Branham diz, eu pensava que era assim. Logo ali no princípio dos 7 selos, quando esses 7 anjos desceram em forma de pirâmide e estiveram ali, dizendo-me que regressasse a Jeffersonville e falasse sobre os 7 selos, e que ele estaria comigo, e que ele me mostraria o que eram as coisas ocultas. Eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro. E a gente tem que corrigir isso aqui. Ele diz, eu sempre pensava que estava selado no reverso do livro. Se ele fosse olhar que ele era um profeta, ele ia dizer para o povo, irmãos, eu pensava, mas vou corrigir isso aqui, mas o meu pensamento estava certo. Porque não quer descer daquilo, mas o profeta é humilde. Isto mostra que Deus está na pessoa. Quando você pode consertar a sua vida, consertar o que você fala, consertar o que você pensa. Eu pensava que era assim. Já que você pensa de uma irmã, que ela é muito metida, enjoada, depois você tem que ir lá na casa dela e falar para ela, irmão, eu pensava que você era assim. Mas depois, conversando com você, fui aprendendo a te amar, e eu vi que você não é assim. Você veste bem, mas você não é o que eu pensava. Não seria bom vocês conversarem assim? O irmão olhar para o outro e dizer, mas aquele irmão lá é chato. Aí depois você aproxima dele, come mais com ele, escuta mais ele, fala mais perto dele. E você diz, irmão, você sabe que eu pensava que você era uma pessoa enjoada. Mas você é uma boa pessoa. Você me desculpa que eu pensava que você era ruim, mas você é bom. Eu pensava que você era muito enjoado, mas era eu que pensava. Gente, não vai pensando e falando, não.
As pessoas pensam um do outro e falam, irmão Brana, eu pensava que estava selado no reverso do livro. Eu pensava. Escuta aqui, ele corrigindo. Eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro. 7 selos dentro e 7 no reverso. E que seria algo que não estava escrito no livro. Se você quiser agora pegar o William Branham e apertá-lo com a própria Bíblia, você aperta. Eu pensava que seria algo que não estava escrito no livro. Agora você vai a Apocalipse 10 e a voz diz, não escreva. E ele dizia, eu pensava, se você quiser apertar o William Branham, não vai apertar eu não. Apertou o William Branham. Eu pensava que seria algo que não estava escrito no livro. Porque Apocalipse 10 diz, não escreva. Mas Apocalipse 22 diz, não pode aumentar nem diminuir. Então já está lá dentro. A palavra não é incompleta, a palavra é Deus. Só que é o mistério que está ali dentro. Vou repetir porque eu gosto disso aqui. Eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro e que seria algo que não estava escrito no livro, mas chegou a ser revelado. Quando a revelação chegou, então tivemos que acertar nossos pensamentos. Eu pensava que era assim, mas chegou a revelação, está aqui, 6º selo, muito bom isso daqui, ó. E logo a revelação que ele me dá é oposta a tudo o que nós pensávamos. Amém. Mas chegou a ser revelado. Antes de ser revelado, eu pensava que era assim. Antes de eu conhecer a irmã, eu pensava que era assim. Antes de eu conhecer minha esposa, eu pensava que ela era assim. Depois que eu a conheci, eu vi que ela não era assim. Antes da minha esposa me conhecer, ela pensava que eu era assim. Depois que ela me conheceu, ela viu que eu não era assim. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que aproximar um do outro, não ficar só no pensamento, tem que ter a revelação. Você pensa da irmã, mas não tem a revelação. Você pensa do irmão, mas não tem a revelação. Você pensa de um pastor, mas não tem revelação. Converse com ele primeiro, converse com ela primeiro. Aí você vai ver se é assim ou não é assim. Mas quando vem a revelação, aquilo chega a ser revelado que não pode ser, não pode fazer isso. Amém. Mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isso. Ter 7 dentro e 7 de fora. Me chegou a ser revelado e eu pensava que era assim. Oh, meu Deus, isso daqui me veio quando eu estava vindo do sul. Então eu tenho que pregar um dia isso. Eu pensava que era assim. E agora que eu estou pregando. Eu pensava. Cada pregador que prega que o irmão Branham tem que ressuscitar para poder revelar os 7 selos. Eles deveriam hoje voltar às suas congregações de irmãos. Agora baseado na própria Bíblia e na mensagem de William Branham, na união invisível da noiva 150 e 207, só isso daí para nós começarmos. Eu pensava que os 7 selos não estava revelado completo, mas ali ele diz que foi tudo revelado. Irmãos, eu pensava que os 7 trovões não tinha sido revelado, mas agora o meu pensamento não vale, me veio a revelação. Os pastores estão continuando com os pensamentos quando a revelação chega. Gente, você conversa com o irmão, quer tomar isso, o irmão conversa com o outro e pensa mal um do outro. Mas tem que te ser revelado. Primeiro, não é pensar não, você escuta a mensagem, escuta um pregador, seja qual for, você já vai julgar o pregador, não, tem que ser revelado a você primeiro. Eu pensei que o pastor fulano era assim, a outra era assim, e o pregador assim. Não importa o que você pensou. Quando chega a revelação, o seu pensamento cai por terra. Se você quiser continuar com o seu pensamento depois que a revelação chegou, você vai acabar no juízo. Você vai para o trono branco.
Mas como você é humilde, você fala, eu pensava que você era assim. Eu pensava. Jesus, eu pensava que o senhor está nervoso aquele dia, que o senhor pegou a zorrague e bateu nele. Todo mundo pensava que eu estava nervoso. Eu estava só cuidando da casa do meu pai. Não é nervosismo, é colocar a coisa em ordem. Mas hoje, irmão Branham mesmo disse assim, que os membros lá de Anás e Caifás diziam, não, nosso sacerdote é benévolo, é manso. Agora, o nosso sacerdote nunca pegou uma zorrague para bater em nós. Agora, esse daí diz que é filho de Deus, você viu o que ele fez? Revirou a mesa dos cambiadores, abriu as gaiolas dos pombinhos, soltou tudo. E chegou o rei do povo ainda, dos cambiadores, bateu neles. Ele estava revoltado. Como pode ser? Ele está nervoso? Não, era o Espírito de Deus. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. E chegou o rei, porque os pastores daquele dia estavam fazendo isso. E os pastores de hoje não é diferente. Deus tem que chegar e revirar nossas mesas. E chega, revira as mesas e solta as gaiolas, abre as gaiolas, solta os pombinhos. Abre o curral, solta as ovelhas. Você está prendendo as ovelhas em vocês, ainda dentro da minha casa, deixa ela solta, ela é livre. Ensina que elas têm que pensar como ovelha, porque são ovelhas, e ovelhas são livres para pensar, para ter revelação, porque a hora que elas caem em si, eu pensava que era assim, mas agora, por ser ovelha, entendi que o meu pensamento está errado. Amém. Glória a Deus. Não é algo que não está escondido no livro. Dá para você entender isso? Irmão Branham deixou assim, ó. Não é algo que não está escondido no livro. Então eu tenho que chegar aqui e pôr a frase no lugar para você entender. É algo que está escrito no livro. Esse não é algo que não está escrito no livro, quer dizer, é algo que está escrito no livro. Mas a Bíblia diz, não escrevam. Você quer lutar com o irmão Branham agora? É revelação, eu pensava que não estava escrito, mas não pode ser. E aqui ele vai prosseguir depois, se você quiser estudar em casa. Vai prosseguir, alimento espiritual. É coisa muito boa, eu pensava. Amém. Claro que eu não gosto de certo julgamento que faz de um irmão, que talvez tenha um olhar errado, de um irmão, que eu não sei se por estar desapercebido, encosta numa irmã. Eu não sei. Eu não gosto de fazer julgamento. Eu tenho ouvido muito isso aqui na igreja. Eu não gosto de fazer julgamento. Eu não sei o porquê que ele ficou no meio das mulheres. Bendito o fruto. Não sei por que ele ficou lá. Não sei porque ele não deixou onde as mulheres estão. Deixa só a mulher lá, por que ele fica no meio? Fica no meio e ali acaba encostando numa mulher, encostando na outra. Ele não é espírito correto, mas eu não gosto de julgar o irmão. Me falam sobre isso, mas eu não gosto de julgar. Tem que me ser revelado de que aquele irmão está com o espírito errado. Tem que me ser revelado. Não, eu pensava. Não. Hoje eu estou soltando tudo. Se tiver mais alguma coisa, vai aparecer. Eu pensava. Amém? Agora vocês querem ver a terceira puxada, que é a terceira etapa, o desvelar 67. Vamos aqui. Eu gosto da mensagem do profeta. Eu não adianta falar que eu prego. Porque eu prego não adianta, é o que o profeta pregou. O profeta pregou, está pregado e acabou. Foi ele que veio para revelar os 7 selos, 7 trovões. E ele falou para mim que os 7 trovões estão escritos na Bíblia. A Bíblia diz que não está escrito. E aí, como é que eu faço? Mas a mesma Bíblia que diz que não está escrito, diz não pode aumentar nem diminuir. Então não pode escrever mais nada. Então se não estiver escrito, é uma Bíblia incompleta, imperfeita. E Deus não é incompleto, Deus não é imperfeito. Então onde está? É uma revelação. Amém. Eu vou ter que pular, que eu vou ter que misturar minhas mensagens agora. Para poder te dar isso aqui. 207, a união invisível da noiva. Aleluia. Amém? Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente que não há
pergunta, exatamente perfeito. Esta é a revelação dos 7 selos. Aqui você não precisa ter dúvida. É a revelação. Foi revelado. Tem muita coisa aqui. Vamos deixar para depois. Mas a terceira puxada, parágrafo 67, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Tem gente que diz assim, eu não creio nas mensagens, nem leio tradução de Goiânia. É porque você é um cego. Você não quer saber da verdade. Porque para mim, tradução, sendo tradução, eu leio, sendo do profeta, eu leio qualquer mensagem. Tem que ser só dos Estados Unidos. Se eu esperasse nos Estados Unidos para os 7 selos, eu não estava enxergando isso até hoje. Não desprezando eles, mas eles têm que saber que a principal mensagem, que é da revelação, ficou escondida até agora. Amém. Não estou condenando um e puxando para o outro, não. O certo é certo. Quando é certo, é certo. Agora, como que eu posso falar contra as mensagens de Goiânia? Também você nem vai mais em Goiânia. Não importa que eu não vou em Goiânia. Mas não tem nada contra o pastor aqui, não tem nada contra a tradução de Goiânia. Eu tenho contra eles não querer aceitar a terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono. É isso que eu tenho. O resto não. Tudo em ordem, fica com eles. São gente boa. Amém. Aí eu pensava nada. Entende? Não tenho pensado nada contra eles, não. Não tenho nenhum pensamento contra eles. Agora, se não aceita essa mensagem, a coisa é diferente. Então você tem que conhecer estas palavras e estas coisas. Veja Haturim naquele dia, na terceira puxada. Irmãos, se a terceira puxada foi a palavra falada, então não precisava abrir os selos. Não precisava ter revelado os selos. A terceira puxada, que é a palavra falada, foi o início daquela abertura da palavra. Mas não era a abertura da palavra, eram os sinais para chamar a atenção do povo para a abertura dos selos. E eles não percebem isso aqui, ó. Na terceira puxada, vocês recordam disso? De tudo? A mulher disse a coisa correta. Se você quiser ser certo, diga a coisa correta. Diga a coisa correta da sua irmã, diga a coisa correta do seu irmão, diga a coisa correta de qualquer pastor. Não só dos nossos, não só de mim. Diga a coisa correta de todo mundo. E se tiver alguma coisa incorreta, não diga! Amém. Vocês estão bem? Vocês vão sair daqui mal comigo? Não? Tá bom, vocês é gente boa. Certo? Eu sempre pensava, como é bom a gente ter a mensagem do profeta. Sétimo selo. Parágrafo 160. Irmão Brana, no sétimo selo, olha o que ele estava dizendo. No sétimo selo, 159 e 160. A metade de 159. Ele então me levantou, me colocou num lugar muito alto, que é exatamente a visão da tenda. Me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião. E parecia que havia uma espécie de catedral. Eu olhei, e assim, a um lado, parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia, estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda. E disse: te encontrarei ali. Ele contando sobre a visão da tenda e sobre a terceira etapa, diz: olha, aquela luz me disse: te encontrarei ali, naquela tenda. E hoje ele diz que vai encontrar com outro homem. Gente, estava falando com William Branham: te encontrarei ali. Não encontrarei com outro homem que tem um nome igual ao seu ali. Te encontrarei ali. Está falando com ele. Mas ele diz aquela voz que estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Gente, era exatamente o anjo do profeta. Eu não posso ver outra coisa. Era o sétimo anjo espiritual
depois descendo ao sétimo anjo natural, aqui na terra. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda e disse: te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não se o dirá a ninguém. Não tem conjectura, não podia dizer para ninguém. Eu estou te dizendo uma coisa que depois ele disse o que era. Mas nesse tempo, Deus falou para ele: não diga para ninguém. E ali, no Quêmio Sabino, ele me disse: esta é a terceira etapa. No Quêmio Sabino, depois vamos descobrir que o Quêmio Sabino era o Monte Pôr do Sol que estava ali no Quêmio. Era um monte Pôr do Sol. E ali ele disse: foi onde a espada caiu na mão dele, e lhe cabia perfeitamente na mão. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas abriu ontem. Eu tinha pregado ontem o quê? Olha para você é o selo. Outra hoje. Ele estava pregando o sétimo selo. E fica uma coisa que não posso interpretar, porque está no idioma desconhecido. Porém, estive ali parado e olhei diretamente. Estava no idioma desconhecido, mas ele sabia o que era. Ele diz assim: e esta é a terceira etapa. Mas olha o final: o que vem. Ele não sabia que a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, era a terceira etapa. Quando pregou o sétimo selo, ele não sabia. E ele teve coragem de dizer para nós que ele não sabia. Porque ele diz aqui: o que vem. A terceira etapa, o que vem. Se na casa da irmã Ratmuser. Se foi a terceira etapa, então não precisava da abertura da palavra. Aí vem a abertura da palavra. É o que nós temos que prestar atenção nessas coisas aqui, porque isso daqui faz bem para nós. O que vem. Muito bem. Eu pensava que era assim. Eu pensava que era a terceira etapa, o que vem, e que não tinha acontecido. Agora vamos aos ungidos dos últimos dias, 374, tradução de Goiânia, e 262, tradução da Voz de Deus. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vem? Amém? Bom, aqui no sétimo selo ele está dizendo: a terceira etapa, o que vem. Então ele não sabia coisa ainda. Ele não sabia. E nós temos que entender que o irmão Branham foi claro para isso, para dizer que ele não sabia. Vamos chegar lá? E aqui ele está dizendo: a terceira etapa foi. Gente, se nós não pegarmos isso e mostrar para o povo, onde o irmão Branham diz em 63, a terceira etapa, o que vem, que era a terceira etapa. Eu vi isso, diz o profeta. É um idioma desconhecido, mas eu vi o que era. Era a terceira etapa, o que vem. Aí logo Deus mostra para ele aqui em 65, quando ele pregou os ungidos dos últimos dias, 25 de julho de 1965, no ano da morte dele. Então ele diz aqui, o 262, na Voz de Deus, tradução da Voz de Deus, ele diz: a terceira etapa foi. Não tem diferença da tradução de Goiânia e a tradução da Voz de Deus. Não tem diferença. Um fala foi e o outro fala foi. Por que não ler, então? Por que duvidar de uma tradução se ela está dizendo a mesma coisa? Eu só duvidaria se ela dissesse ao contrário. Aí eu ficaria com aquele original do inglês e não do castelhano. Creio que de onde foi traduzida a nossa, que nós temos em mãos, sobre os selos. Mas agora já tem tudo renovado a tradução em Goiânia, que é a tradução da Voz de Deus. E os selos, os parágrafos que eu dou, não dá nenhum certo mais com esses livros novos. Não dá. Porque eles corrigiram a tradução. Pegaram a tradução e puseram a tradução da Voz de Deus, nesses selos que tem agora. Não tenho nada contra isso. Deixa Deus trabalhar.
Deixa o povo ter dificuldade, não importa não. Teve a primeira tradução, nós viemos aqui, pregamos, antes deles trazerem a tradução da voz de Deus, nós pregamos que o Cordeiro saiu do trono com a mensagem traduzida por Goiânia. E agora chega dos Estados Unidos, o Cordeiro saiu do trono mesmo. Não tem diferença. Então eu fico com as duas. E se tiver uma terceira tradução, eu fico com ela também. Se tiver uma quarta, eu fico com ela também. É do profeta, é a mensagem do profeta. Você tem liberdade de ter essas mensagens sem passar por mim. Agora, ninguém, nem um pastor dá essa liberdade para o povo. Você devia aprender isso. Que todo pastor prende o povo nele. Olha, não, vocês esperam eu ter primeiro, eu ler primeiro, depois eu passo para vocês. Não, vai ler primeiro que eu, não importa não. Eu com essa revelação que eu tenho, você pode ler tudo primeiro que eu. Depois que eu já vi o que vi, você pode ler tudo primeiro que eu. Todas as mensagens que chegarem, pode ler primeiro que eu e vem e me fala alguma coisa boa, alguma coisa nova. Eu gosto disso. Amém? Agora vocês têm que saber que em outros ministérios não tem essa liberdade. O pastor diz, olha, você espera, eu vou primeiro ler a mensagem para a igreja, aí depois vocês vão ler essa mensagem. Mas primeiro o pastor tem que obter a mensagem. E nessas conversas de pastor ter a mensagem, muitos não têm a mensagem. E fica só escutando o pastor. E o pastor nunca vai ler que o Cordeiro saiu do trono. Ele só lê os parágrafos que o irmão Branco disse que ele não pode sair do trono agora. E ele está no trono, ele está intercedendo, porque não pode sair agora, tem que entrar o último eleito. E aí o crente fica só escutando o pastor e não lê a mensagem. Desperta tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo é a palavra ungida do momento. E ela deve estar em você. Amém? Amém. A terceira etapa. Que coisa maravilhosa. 150, a união invisível da noiva. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Ele abriu. Não 6 selos. Os 7 selos da última mensagem. E os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. E ele abriu tudo isso para nós. Amém? Aleluia. Eu gosto muito disso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para te ajudar. Eu não sabia. Olha, o profeta foi falar, eu não sabia. Nós é difícil, nós tocamos de roda, queremos justificar as coisas. Não, eu não sabia. Vamos falar, eu não sabia. Vocês, quando estão namorando, às vezes você pensa que conhece, mas você não fica sabendo o que é aquela pessoa, senão depois que você casa. A hora que tira a capa. E tem uns que conseguem viver de capa encapotada a vida inteira. Namora 10 anos e põe capa. E aí um olha no outro, aleluia, vou casar mesmo. Mas depois que casou, talvez dentro de um mês já tira a capa. E aí vem a decepção da moça, a decepção do rapaz, porque a capa foi tirada. E o que fazer agora, pastor? Tome a sua cruz de cada dia e siga Jesus, até que a morte te separe. Mas, pastor, vai demorar muito essa morte separar. Que importa, filha? Isso daí vai te purificar. Que importa, filho? Ah, mas eu teria que largar dessa mulher e arrumar outra crente que vai dar certo. Vai dar nada. Você já veio para passar por isso na terra. Aguenta. Tem coisa que você faz tudo de novo, faz tudo errado. Ah, se Deus me desse a oportunidade, diz alguém, eu faria a coisa certa agora. Era só Deus dar a oportunidade para ele. A primeira e o primeiro que aparece é a ambição dos olhos, soberba da vida. Só dá uma olhada, ah, é isso aqui. Isso é o olho, é o que eu pensava. Aí você chega um tempo no casamento e diz, eu pensava que esse moço era um verdadeiro moço que me amava. Eu pensava que essa moça me amava. Eu pensava. Mas agora me chegou a revelação
Aí chega a revelação. Ama ou não? Aí eu pensava que me amava, mas agora eu tenho revelação de que me ama. Ah, você esperava outra coisa, né? Eu pensava, mas também do outro lado é a mesma coisa. Eu pensava que me amava, mas agora tive a revelação, através das manifestações, do que acontece na vida, o que acontece no lar, o que acontece na igreja. Não me ama. Tive a revelação. Mas o que eu vou fazer? Tomarei minha cruz e irei até o fim. Cantar como aquela irmã que fazia presuntos com ovos para o marido e mais 6 amigos dele, tudo bêbado. E nesse dia, pelo menos, estava fingindo de bêbado. E ele jogou todos os presuntos com ovos fora. Olha, irmão, as crentes que nós conhecemos, que eu não sei não. Mas o que vocês fazem, irmão? Se o marido pegasse aquele prato de presunto com ovos que você fez com todo amor, de madrugada, porque ele chegava de madrugada, te acordar, tirar da cama para presunto com ovos. Eu acho que você faria um presunto dele. Com essa natureza que você tem, você faria um presunto do marido. Mas o que aquela irmã fez? O irmão Branco não contou à toa. É porque a nossa natureza tem que ser mudada. Que aquela irmã, quando o marido jogou aquele prato no chão, e os seus colegas ao lado, tudo dando uma de bêbado. Porque ele tinha dito, eu conheço uma cristã. Mas também ele conhecia. Ele tinha a revelação, filho. Ele não só via uma mulher dentro de casa, não. Ele tinha a revelação de que ela era cristã. Ele não só pensava. Se você estiver pensando, não leva muita gente para comer na sua casa, não, porque na hora você vai ser decepcionado. Decepcionado. Não leva, não. E você pensava, tem que ter revelação. E aquele homem disse para os seus colegas, quando eles disseram, não há nenhum crente verdadeiro, são todos os hipócritas. Ele diz, olha, para, eu conheço uma verdadeira crente. Você quem é? Diz, minha esposa. E ele era um beberrão. Minha esposa. Ela não tinha marido crente. Ela tinha um marido bêbado. Mas ele professava a fé dela. Ela é verdadeira crente. Eu sei que ela é verdadeira. Quantas vezes ele chegava em casa e tirava a mulher da cama e fazia ela fazer coisa para ele. E ela fazia, cantando. Tem mulher que vai para o fogão, mas vai maldizendo, xingando. Xingando porque não morra, desgraçado. Você veio fazer uma hora dessa aqui, me tirar da cama, eu quentinho aqui, e você fazer um papelão desse comigo, não é? Mas naquele dia, ela pegou todo aquele presunto com ovo, está tudo no chão, com um prato quebrado e tudo, se desculpou diante dos colegas dele e disse, moço, vocês me desculpem, querido, vou fazer outro, do jeito que você quer. Ah, irmão, uma dessas irmãs, nós pegaríamos o presunto, esfregaria na cara dele, vou fazer sim, o que eu quero. Esse tipo de mulher que nós conhecemos hoje. Cadê o tipo da igreja? Não é fácil, não. Mas ela diz, vou fazer outro. Se desculpou e foi lá para o fogão e ele tinha comprado ovo, porque não adianta mandar fazer ovos, presunto com ovos, se não tem em casa. Só tem chuchu. Você não compra nada e vai pedir para a mulher fazer. Aí não adianta. Chega em casa para almoçar, olha, na mesa é chuchu. Doce de chuchu. É isso aqui que você fez? Você não pôs outra coisa dentro de casa, o que ela faz o quê? A mulher faz o que o homem põe dentro de casa. Se ele não põe dentro de casa, se ele não dá alimentação dentro de casa, como que ela vai fazer? Agora, se ela tem tudo dentro de casa, é uma preguiçosa, que não vai à procura de ver, preciso fazer essa mandioquinha, essa batatinha, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí é diferente. Mas se não põe também. Amém. Está tudo bem? Vocês estão bem? Então, ela foi para o fogão, fritou os ovos, juntamente com o presunto,
e cantando: carregará Jesus a sua cruz sozinho, sem ter ninguém que o ajude? Eu também levarei a minha, até que um dia a morte livre me faça. Os rapazes lá na sala começaram a chorar. Foram convertidos. Nós expulsamos as pessoas da nossa casa com o nosso testemunho. Nós expulsamos com o nosso testemunho. Mas ali foram convertidos. Convertidos. Por quê? Enquanto a gente bêbada ainda dá presunto com ovos, daria um café amargoso para ele. Que é o que vocês sabem, né? Deve dar. Já tem marido assim, vocês sabem, né? Então, o irmão Brana tinha coragem de dizer: eu pensava que era assim, gente. Pense também e fale. Eu pensava, cada pregador tinha que dizer isso. Eu pensava que Jesus ainda ia vir, mas ele já veio no Monte Pôr do Sol. Eu pensava. Está aqui, ó. Tudo o que aconteceu no Monte Pôr do Sol, o irmão Brana não sabia que ali era o Monte Pôr do Sol. Ele sempre falava do Kenny, Sabino, mas nessa mensagem ele pregou qual é a atração sobre a montanha. E a atração sobre o Monte Pôr do Sol era Deus vindo sobre aquele monte, trazendo os mistérios para o seu profeta, e no 133, 140, ele diz assim, da qual a atração sobre a montanha: o que você vai fazer agora, irmão Brana? Ele diz: vou retornar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios, não sei... Os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, essas denominações e tudo mais. Deus abrirá esses 7 mistérios para nós nos 7 selos. Então, já foi pregado 7 selos, já estava aberto nos 7 selos. Mas o irmão Brana estava falando aqui ainda no futuro, que ele estava falando, conversando com uma pessoa e dizendo dos acontecimentos do Monte Pôr do Sol e que ele ia fazer. Eu disse que nós íamos descer e Deus ia abrir para nós estes mistérios dos 7 selos. Amém? Esses 7 mistérios nos 7 selos. Aí no 146, ele diz assim: isto aconteceu no Monte Pôr do Sol, com respeito ao sonho do irmão Júnior Jackson, e isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol através do cenário da história, ou melhor, o cenário de profecias sendo cumprido. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o monte pôr do sol, na floresta Coronado, a 65 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Lá é exatamente onde isto aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. Ele tinha coragem de dizer: eu não sabia, eu pensava, eu não sabia. Amém. Mais uma aqui para nós, já estamos encerrando. 200 e a festa das trombetas, 226, onde ele fala também que ele não sabia. E ele é um profeta. E pregando a palavra, não vê você onde estamos, não vê você porque aquelas trombetas não significam nada para nós, todas elas soaram sob nosso 6º selo. Vê você agora, porque o Espírito Santo não me deixou falar isto. Quando o Pai Celestial sabe com esta Bíblia diante de mim, que é a verdade, não sabia disso até ontem, antes de ontem, no meu quarto ali, onde ele revelou isto. E eu pensava que eu não tinha pregado as 7 trombetas. Ele dizia para Deus: Senhor, eu quero pregar sobre as trombetas. Aí Deus teve que falar para ele: você já pregou. Ele não sabia que tinha pregado, mas aquilo foi revelado para ele. Ele diz aqui, ó: eu não sabia disso até ontem, no meu quarto ali, onde ele revelou isto. Veio até mim e falou comigo. Diga: Senhor, vem até mim e fala comigo. Que o senhor foi o profeta, pode vir a mim. Eu sei que o senhor vai ao profeta, mas vem a mim também. Ao indivíduo o senhor vem, porque assim diz a sua palavra, que o senhor revela as suas coisas ao indivíduo. Como revelou a Pedro, revela para mim, vem a mim e revela isto. Aí o irmão Brana diz: voltei e disse: querida, eu tenho isto agora. Ele simplesmente me encontrou ali e me disse: aqui está, querida, perfeitamente em harmonia. O irmão Brana não tinha para quem pregar, chamava a esposa e falava: aqui, ele já me falou que eu preguei
sobre as trombetas, elas estão todas no sexto selo. Já preguei e eu queria pregar uma coisa que eu já tinha pregado. É a mesma coisa se vocês que creem que o profeta tem que ressuscitar para revelar 7 trovões, para poder ter a terceira etapa, para ter a visão da tenda. Se vocês pudessem tomar essas mensagens e ter uma coisinha nelas, onde mostra para você que o irmão Branham diz que eu estou esperando por esta visão se cumprir, e em outro lugar você ouviu dizer, eu pensava. Já dá para você entender, porque ele diz que esta visão da tenda era a terceira etapa, a terceira puxada. E ele diz que a terceira puxada foi a abertura da palavra revelação dos 7 selos. Então, onde está a visão da tenda? Onde está a abertura da palavra? Está dentro dos selos. Onde está então essa tenda que eles estão esperando o irmão Branham para realizar curas, maravilhas? Está ali dentro dos 7 selos. Já está ali, perguntas e respostas 190, 191. Estou quase chegando ao final. Vou falar quase, né? Quando ele me havia falado ali no quarto, e logo vim e lhes preguei que quando o cordeiro se foi do lugar, creio que aqui poderíamos tomar um tema novo. O cordeiro havia deixado o seu trono e havia se apresentado. Estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto, e essa luz é Cristo. Quando ele estava presente, me disse que quando o cordeiro deixasse o trono, já não é mais mediador. Então regressa aqui e o dia de redenção para a igreja termina ali. Amém. 191. Perguntas e respostas sobre os selos. A única redenção que resta por diante, somente é para os 144 mil. A noiva já está redimida em Cristo, gente. Ela não passa por tribulação, não tem que se preocupar. E o cordeiro não tem que ficar no trono lá até a noiva ser raptada, não. Ele já saiu para revelar os selos, para vir e manifestar para a noiva, dizendo, eu sou seu redentor parente. Amém? Agora, aqui se apresenta o Cordeiro e o dia da redenção termina, e todos os que haviam de ser redimidos já estão redimidos e seus nomes têm sido colocados no livro, e ele se encontra aqui abrindo o livro. Meu Deus do céu, se o Cordeiro já tinha saído do trono e encontra aqui abrindo o livro, aqui aonde? Aqui em Jeffersonville. Quando ele estava pregando em 1963, e ele se encontra aqui, abrindo o livro. Eu não preciso de muita coisa. Um toque só basta. Amém. 7º selo. Festa das trombetas. Festa das trombetas. Meu Deus do céu. 229. 226. 226. Não, isso eu li. Agora 229. Festa das trombetas. Veja, eu quero dizer mais uma coisa. Concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante. É para você ficar impressionado. Quão impressionante. Do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. A mensagem. E Apocalipse 10 era o 7º selo. O mistério estava ali. Apocalipse 10 era o mistério. Eram os trovões. E os selos estavam ali. E os trovões foram revelados dentro desses 7 selos. E Apocalipse 10 era o 7º selo. O que você tem em Apocalipse 10? Você tem os 7 trovões e você tem o 7º anjo, o qual Deus diz que só nos dias da voz daquele 7º anjo é que ele revelaria o mistério ao povo. Amém? Amém. Eu creio que isso daqui basta. A gente poderia concluir com coisas repetidas. Cada pastor deveria vir ao seu povo. Isso daqui eles têm na mão. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Nós temos aqui na mão, faz muitos anos que foi traduzido por Goiânia, está na nossa mão. Se não tivesse essa tradução de Goiânia, que o povo ainda fala contra ela, não teria nem como saber das coisas, porque não tem outra tradução que informa. Está aqui essa tradução. E graças a Deus por ela. Amém? Aleluia. É a mesma coisa de falar mal da tradução da Bíblia que temos, que veio do grego para o latim, do latim veio para o português. Mas não tem de outra. Não tem outra, não adianta, não tem outra tradução.
É a que veio. É através dessa que Deus vai te julgar e me julgar. É através dessa tradução. Amém. Pergunta e resposta 78, parágrafo, me perdoe, número 4, parágrafo 78, pergunta 21ª E. Tem os 7 trovões, os quais se igualam aos 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Gente, se isso daqui não bastar, o pastor tinha que chegar na congregação e dizer, irmãos, nós estávamos esperando, eu pensava que o irmão Brana ia vir para revelar 7 trovões, mas agora fui revelado. O problema dos pastores é que eles não são revelados. Eles são pregadores só, mas não são revelados. Eles são pensadores. Eu pensava que o irmão Brana tinha que ressuscitar para revelar. Eu nem pensava nisso. Eu nem pensava. Por isso eu não tive que voltar para vocês e dizer, oh, irmãos, eu pensava que o irmão Brana ia ressuscitar. Eu nunca pensei nisso. Desde quando aceitei a mensagem em 1973, eu nunca pensei nisso. Era pregado isso, mas isso nunca me entrou, porque eu nunca pensei. O irmão Martins trouxe isso para o Brasil, depois que o irmão Brana partiu, então veio também com essas coisas, mas nunca me entrou. Eu nunca pensei nisso. Eu não sou um mentiroso, eu nunca pensei nisso. Lá naquele princípio, quando nós aceitamos a mensagem do profeta, nós aceitamos em companheirismo com o missionário Martins, um grande homem de Deus que esteve aqui no Brasil. Mas ele pensava que o irmão Brana tinha que ressuscitar para revelar as coisas. E eu nunca pensei. Deus o tenha num bom lugar, que ele já partiu. Mas eu nunca pensei. Foi um grande homem, graças a Deus, porque ele veio e trouxe a mensagem para o Brasil. Mas quem divulgou foi o pastor Joaquim, e na terceira etapa agora você sabe. Nenhum deles, se estivesse vivo e morto, nenhum deles creria nisso daqui. Mas que foi o irmão Brana que pregou? Foi. Isso daqui está na nossa mão faz 30 anos quase que essas mensagens estão na nossa mão. Não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. O que foi revelado nos 7 selos eram os trovões. Amém? Amém. Deixa eu terminar com mais uma aqui. Veio, faltam uns 3 minutos aí, você me avisa. Vou 273 desta mensagem, o desvelar, tradução de Goiânia. Eu vou ler 277, já no finalzinho. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? 278, eu disse, não, Senhor. Amém? Eles estão dizendo que os 7 trovões é uma revelação para dar para outro William. Não, Senhor, diz William Brana. E eu creio que o William Brana teve sinais proféticos e não apenas disse que era profeta. Teve sinais que comprovou, que autenticou seu ministério profético na terra. E eu creio nisso. Amém, amém, amém. Ei, glória. Isso me faz religioso. Isso é meu avivamento. Aí... Não tem que uma revelação em algum homem? Irmão Brana diz, não, Senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. O que o irmão Brana queria responder com isso? Quando a pessoa está dizendo assim, ó, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Quer dizer, eles não tinham visto a abertura do selo, gente. Ele estava perguntando para o irmão Brana se não era uma revelação que ainda ia vir a ser dada a algum homem na frente. Ele diz, não, isso seria acrescentar algo. Por quê? Está tudo. Diga comigo. Diga. Mais forte. A voz das mulheres está muito fraca. Diga. Mais forte, mano. Ah, se vocês são muito fracos, vocês jantaram? Está tudo sem janta. Está tudo sem força. Está tudo revelado lá. Amém, amém. Diga amém. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. 279. Ele continua sendo a palavra, porque Cristo é a palavra e os selos é Cristo.
Você não pode sair daquela palavra. Isso não deixará a palavra. Os selos não deixará a palavra. A revelação não deixará a palavra. E o Espírito de Deus nunca deixará aquela palavra. Ele permanecerá exatamente com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Oh, meus irmãos pregadores, vocês deveriam chegar ao povo, tenham humildade, seja como William Branham, que foi humilde e voltou ao povo e dizia: eu pensava que tinha 7 selos dentro e 7 no reverso do livro. Eu pensava que não estava escrito. Eu pensava, mas não pode. Alimento espiritual e seu devido tempo, 79. Eu pensava. Gente, guarda isso. Pastor, chega para a sua igreja. Isso é para a salvação sua, da sua igreja. Diga para a sua igreja: eu pensava que a terceira etapa ainda ia vir. Porque o irmão Branham diz a terceira etapa que vem no 7º selo. Mas agora me foi revelado que o meu pensamento está errado. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Eu queria que os pregadores, obreiros, pastores, membros, que já pregou muito isso para os outros, chegassem nas pessoas agora e dissessem: eu pensava. Entendeu? Eu pensava. Mas não é como eu pensava. Agora me veio a revelação. Tudo está revelado lá. O Desvelar 279, 278, 279, 273 a 280. O Desvelar de Deus. Tradução de Goiânia. Tome isso, pelo amor de Deus. E eu pensava. Eu pensava que o Cordeiro estava no trono. Eu pensava. Mas me foi revelado que para revelar os selos, o Cordeiro tinha que sair do trono. Então eu pensava. Diga para o povo: eu pensava. Mas os pregadores não têm coragem de chegar no púlpito e dizer para a sua congregação de 100 membros, 50 membros, 500 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, 1.000 membros, 800 membros. Eles não têm coragem de fazer como William Branham fez. Eu pensava. E o William Branham era profeta. Ele podia dizer: eu pensava que era assim. Mas me foi revelado que não pode ser assim, porque não pode aumentar nem diminuir a palavra. Senhor, obrigado. Porque muitas coisas que nós não sabíamos, ficamos sabendo. Hoje não estamos baseados no nosso pensamento, mas na revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda, meus irmãos, porque esta revelação, que a palavra foi aberta, que a terceira etapa aconteceu, e que a visão da tenda estava dentro da terceira etapa. E se a terceira etapa foi a abertura da palavra, a visão da tenda foi naquele tempo, Senhor. Nem o profeta sabia. Ele mesmo diz estas coisas, Pai. Mas no final, já no final da sua vida, ele veio mostrando para nós que a terceira etapa já havia acontecido. Uma coisa que ele esperava acontecer, mas já havia acontecido. Obrigado por tudo isto, por esta luz. Ajuda seu povo a entender que esta revelação, ela vem dando luz a uns e fechando os olhos de outros. Mas que os eleitos possam ter seus olhos abertos para esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.